Graça e paz, boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês nessa hora. E chegamos à hora de mais uma live, uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Então você pega seu celular aí, começa a compartilhar para os seus amigos, começa a compartilhar para as pessoas que você ama, compartilha nos seus grupos também e separa um tempo para você ouvir a palavra do Senhor, que vai te dar um fortalecimento, vai te dar uma vida de Deus. Olha, se prepara aí porque vai ser maravilhoso você compartilhar essa palavra e as pessoas serem edificadas no nome de Jesus. E hoje tem uma pessoa muito especial, pastora Fernanda. Corre aqui, pastora, ungida do Senhor, uma mãe de família, uma mulher de Deus que tem gerado vidas, que tem crescido também profissionalmente. Então se prepara aí para receber essa palavra do trono, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te use poderosamente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom. Deus abençoe a todos. Começar aí chama refém das emoções. Emoção é algo que todo mundo tem, mas que cada pessoa lida de forma diferente. Lá em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus já dizia que no mundo a gente ia ter aflições, a gente ia ter ansiedades, a gente ia ter medos, a gente ia ter emoções, um turbilhão de coisa. E cada dia que passa, né, o mundo ele tenta massacrar a nossa mente com milhares de pensamentos, com milhares de situações dentro de casa, no serviço, na escola, né, com essa pandemia que muita coisa acontece. Então, aqui Jesus nos ensina que a gente consegue vencer as aflições. Ele venceu, né? Então, as nossas emoções, elas sabotam aquilo que Deus nos dá. Elas sabotam a nossa paz. É uma mistura de emoções, é uma mistura de sentimentos. Muitas vezes nos direciona nas atitudes do dia a dia. E as emoções é quem guia muitas vezes aquilo que a gente deve fazer. As decisões que a gente deve tomar. Quantas decisões a gente tomou cheio de emoção? Na hora da raiva, na hora do nervoso, né? Querendo se vingar de alguém ou querendo cutucar alguém. A gente vê hoje muitas decisões precipitadas, porque a gente age na hora que tá tudo acontecendo, que a nossa mente tá lá fervendo, nas emoções a gente decide e toma decisões erradas. Só que através das decisões erradas vem as consequências ruins das nossas vidas. Um exemplo de emoção é a ansiedade. A ansiedade traz estresse, traz fadiga, traz falta de paz e é falta de confiança. Ansiedade é falta de fé. E quantas vezes a gente é movido pela ansiedade? Ou seja, nós, pessoas que confiam e acreditam em Deus, que têm fé em Deus, mas se vê cheios de ansiedade, ou seja, cheios de falta de fé por situações, por problemas que a gente passa durante o dia, ou com o nosso marido, ou com o nosso patrão, enfim, em várias situações. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu tô ansiosa, se eu não sei em que acreditar, se eu tô lá com a falta de fé, eu não estou agradando a Deus. A falta de confiança nos gera sentimentos ruins como ciúmes, medo, rouba a nossa paz, né? Igual você, mulher, você, homem, que é movido muitas vezes por ciúmes dentro de casa, ciúmes do seu marido, ciúme da sua esposa, namorado, namorada. Quantas coisas, às vezes, movido pelos ciúmes por causa da falta de confiança que você tem, você diz coisas sem pensar, ou coisa que desagrada, ou até que machuca a outra pessoa.
Então, nossas emoções nos fazem nos tornar escravo daquilo que estamos sentindo e não daquilo que a gente sabe como devemos agir. Até mesmo escravos de decisões erradas, como eu disse, por causa de emoções. Quantos relacionamentos são destruídos por causa de emoções? Quantos casamentos acabam por causa das emoções? Quantas pessoas saem da igreja por causa das emoções? Quantas pessoas perdem o emprego por causa das emoções? Quantos pais e filhos estão sem se falar por causa de um momento de emoção? Um falou aquilo que machucou e feriu o outro. Jesus é bem claro que teremos aflições, mas que devemos levantar a cabeça e seguir, porque é possível vencer todas as batalhas, inclusive as das nossas emoções. Não é fácil. A gente pode ficar triste, a gente pode sentir medo, a gente pode ter ansiedade, a gente pode chorar, a gente pode viver um luto, de repente perde uma pessoa querida. Não estou falando que a gente não pode sentir, mas a gente precisa vencer e ter domínio sobre aquilo que estamos sentindo, e não aquilo que estamos sentindo ter domínio sobre nós. Nossa fé precisa ser maior do que as nossas emoções. Independente do momento que eu estou vivendo, da situação que eu estou passando, eu preciso acreditar que aquilo vai passar, que Deus está no controle, né? Então, um exemplo que eu uso bastante, né? Eu tenho 37 anos, vou fazer 38, né? Mês que vem. Mas desde os meus 7 anos eu tenho uma doença nos ossos chamada artrite reumatoide, né? E desde os 7 anos eu sinto muita dor. E aí é uma dor que vai e volta, e ultimamente essa dor começou a me atingir muito, porque eu vim perdendo a mobilidade, né? Eu ando devagar, às vezes agora, essa semana mesmo eu tô com o dedo inflamado. Então ela vai inflamando todas as minhas articulações, né? Então eu tenho dor todos os dias desde os meus 7 anos de idade. Todos os dias. Mas se eu deixar que essa dor me controle, se eu deixar que Deus, o Senhor não me cura, o Senhor deixa eu sentir essa dor, eu te sirvo, eu faço isso, aquilo, o que vai me adiantar? Eu tenho que acreditar que não é fácil, mas é possível. Não é fácil acordar e dormir, porque muitas vezes na hora de dormir eu sinto dor até de virar. Mas eu aprendi que eu tenho controle sobre isso e não a doença tem controle sobre mim. E se Deus não me curou agora, eu tenho fé que um dia, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele quiser fazer no tempo dele, Ele vai fazer. Mas eu não posso deixar que isso me controle, que as dores me controlem, que eu olhe e ache que Deus não está fazendo nada, que eu culpe alguém ou que eu culpe Deus. Não. É saber que eu tenho fé suficiente para acreditar que Deus sabe o que está fazendo, que Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes estamos acreditando mais naquilo que sentimos do que acreditar naquilo que Deus nos falou? Talvez Deus fez uma promessa um dia para você, com certeza várias promessas, e às vezes diante de uma situação em que você se vê perdido, em que está doendo, em que diante de algo que não deu certo, ou que você se sentiu frustrado, você pega aquela promessa e joga. Não acredita mais, deixa de acreditar, murmura, reclama. As emoções, elas são legítimas, a gente sente, mas elas não podem ser maior do que a confiança em Deus. Elas não podem mais te comandar, elas não podem mais falar quem é você. Devemos ser cativos apenas do Senhor
E isso que faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz lá em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus na sua vida é único. Deus te criou porque Ele tinha um propósito na sua vida. Independente do que aconteça, independente daquilo que está demorando, independente daquilo que você sente, independente da dor que está aí dentro, saiba que tudo isso coopera para que Deus cumpra o propósito na sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e vai acontecer. A nossa fé e a aliança com Deus tem que ser maior do que sentimos. Sentir não tem problema, desde que não sejamos escravos do nosso sentimento. Quantas pessoas não vivem aquilo que Deus preparou, não vivem daquilo que Deus nos presenteia todos os dias, porque estão preocupadas, porque estão escravas do sentimento. Muitas vezes somos reféns até mesmo do que achamos, do que as pessoas vão dizer da gente, do que as pessoas acham. Hoje vivemos num mundo tão corrido, em que o mundo quer ditar as regras de quem devemos ser, de como devemos ser. Ah, você deve ser magra, ah, você deve ser loira, ah, você deve ser rica, você deve ter status. Né? No mundo digital que a gente vive, onde aquilo que é bonito é aquilo que a blogueirinha diz que é. A gente deixa as nossas opiniões, os nossos gostos de lado para viver os gostos de outras pessoas, ou para viver um status, ou para mostrar para as pessoas que temos, que usamos, que gostamos, e vamos afundando o nosso eu e vamos vivendo vidas de outras pessoas, se importando o que as pessoas vão achar, e a gente acaba esquecendo aquilo que Deus tem pra gente. Sabe o que a gente deixa de viver? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque estamos vivendo a vontade de outra pessoa. Somos reféns de comparações, sabe? Vivendo nos comparando com aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é bonita. Ah, mas aquela pessoa, a casa dela é assim. Ah, mas aquela pessoa tem aquele carro. Ah, mas aquele pregador prega desse jeito. Ah, mas aquela pessoa fala assim. E esquecemos que Deus tem único propósito para cada um. Que nem dois irmãos gêmeos que nascem. Eles podem ser idênticos fisicamente, mas eles não vão ser 100% idênticos. E o propósito de Deus, mesmo eles sendo idênticos, irmãos, é diferente para cada um. Então, não vamos tentar nos comparar ou viver a vida de outra pessoa, envolvidos muitas vezes pelo complexo de não gostar de quem a gente é, e esquecendo de viver aquilo que, né? Perdemos tempo vivendo a vida de outras pessoas e esquecemos de ser nós mesmos. Esquecemos de viver a nossa vida, de viver os presentes de Deus, as novidades de vida que Deus tem para nossas vidas. Às vezes perdemos tanto tempo, chegamos no fim da linha desgastados, cansados, frustrados, porque não conseguimos alcançar o objetivo de viver a vida de alguém, porque você nunca vai conseguir ser quem você não é. Você é você, porque Deus fez você. Mas se você perder tempo tentando ser quem você não é, tentando viver a vida de outra pessoa, ou tentando ser quem as pessoas querem que você seja, você só vai ficar cansado e frustrado. Esquecemos de ser nós mesmos. Esquecemos de quem Deus nos desenhou para ser. Viver o que Deus tem para nós. Ter sucesso em ser nós mesmos. Viver cada experiência que Deus preparou. Porque estamos sendo reféns dos nossos sentimentos e emoções. Chegou o tempo de viver o que Deus tem para cada um. Lançar a ansiedade diante de Deus, lançar a ansiedade diante do Senhor, entregar a vida para Deus e falar: Deus, eu sei
que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu sei que isso que eu estou passando, ou isso que eu estou sentindo, o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando das minhas emoções. E eu não vou ser mais controlada por elas. Eu vou controlar as minhas emoções. Não fazer das coisas e situações o seu Senhor. Muitas vezes a gente faz do nosso emprego o nosso Senhor, dos nossos filhos o nosso Senhor, do nosso marido, da nossa esposa o nosso Senhor, do nosso dinheiro o nosso Senhor. Mas na verdade está errado. Jesus é o nosso Senhor. Ele, somente Ele, independente de tudo que você tiver, o melhor marido, o melhor salário, o melhor status, se você tiver tudo isso, mas não tiver Jesus como seu Senhor, isso daí não vai te trazer a paz que você precisa. Não ceda às pressões, não ceda às emoções. Saiba administrar. Você comanda as suas emoções e não ela te comanda. Você é mais forte que ela. Quem está dentro de você é mais forte que as suas emoções. Suas emoções não podem decidir seu futuro. Somente Deus tem controle sobre o seu futuro. Então, se submeta somente a Deus e não às suas emoções. Quanto tempo as pessoas estão perdendo se submetendo às emoções, às vontades da carne, aquilo que às vezes a pessoa até sabe que é errado, às vezes até sabe que não presta, mas as emoções fazem que ela ceda. E muitas vezes Deus está te pedindo algo e você resiste muitas vezes a Deus, mas não resiste às suas emoções. Então essa palavra eu quero deixar para você hoje, para você entender que quando você deixar de viver pelas emoções, de ser refém, de ser escravo das suas emoções, daquilo que você está sentindo, e viver aquilo que Deus tem para você, a paz que excede todo entendimento, a paz inexplicável, a vontade de Deus se cumprindo em cada detalhe, as coisas acontecendo de forma sobrenatural, você viver no milagre de cada dia, independente se o milagre for pequeno ou grande, você viver, experimentar vida de Deus, experimentar a vontade do Senhor. Chega de viver refém daquilo que as pessoas tentam empregar, que o mundo te machuca, que você é machucado todo o tempo. Chega. Tenha controle sobre isso, entregue tudo isso, tudo que você sente, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que tem te controlado. Entregue nas mãos do Senhor hoje. Lance sobre Ele tudo isso e você vai ver que a partir do momento que você fizer isso, que você entregar mesmo de todo o coração e decidir, porque precisa ser uma decisão de você viver por Deus, pelo que Deus tem para você e não o que as suas emoções têm, você vai viver um novo de Deus e uma vida nova. Você vai experimentar, é você respirar com alívio, é você acordar e dormir de forma diferente, sabendo que tudo que você passa está cooperando para o seu bem. Então, feche os olhos, eu quero orar por você agora, para que você entenda que é necessária essa decisão e é necessária essa entrega de todos esses seus sentimentos para Deus. Sentir, você pode sentir, mas deixar que isso te controle, isso vai ser passado na sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, te entregamos, Pai, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, Pai. Te entregamos, Pai, tudo aquilo que nos massacra todos os dias, tudo aquilo que nos rouba, nos sabotam a paz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos aprender a confiar em Ti, que possamos aprender
a confiar naquilo que o Senhor prometeu e não a situação do momento, e não aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, mas sim aquilo que está acontecendo diante do mundo espiritual, Pai. E saber que independente daquilo que aconteça na nossa vida, é porque o Senhor está trabalhando e que tudo está cooperando para que o propósito do Senhor venha se cumprir em nossas vidas, para que o propósito do Senhor seja lindo em nossas vidas e em nossas famílias, que todos possam ver, Pai, a transformação e a diferença sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, Pai. Então, em nome de Jesus, que possamos hoje entregar tudo em Teu altar e que todos possam ver e saber que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Boa noite.